Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão sobre uma molécula bastante importante para a química. Essa é a molécula de etanol. Quando você olha para o etanol, essa fórmula que você está vendo aí é a fórmula estrutural do etanol. Para você dar o nome dessa molécula, primeiro você contabiliza quantos carbonos tem. 2 carbonos, você usa o prefixo et. Olha o tipo de ligação entre os carbonos. Ela é simples. E aí, na nomenclatura, você coloca "an". Por observar que se é um álcool, você sabe que o nome termina com "ol". Essa é a molécula de etanol. A presença da hidroxila não é que define ser ou não um álcool, mas a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado faz você reconhecer definitivamente que isso é um álcool. Olhando um pouco mais para essa nomenclatura e olhando para esse carbono, para os 2 átomos de carbono, os 2 átomos de carbono dessa cadeia fazem 4 ligações simples. Porque o carbono faz 4 ligações simples, ele tem hibridização sp3 e a geometria de cada um desses carbonos é a geometria tetraédrica. Quando a gente fala de etanol, é importante, é interessante falar sobre a produção dessa molécula. E os 2 principais países produtores são os Estados Unidos e o Brasil, sendo que os Estados Unidos produz mais da metade da produção de etanol do mundo. O etanol é produzido a partir de uma fermentação alcoólica em um ambiente anaeróbico, quer dizer, com ausência de oxigênio. O que acontece na fermentação alcoólica é que uma molécula de açúcar, como a glicose, que você está vendo no slide, se transforma em 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de gás carbônico. Esse mesmo etanol também é conhecido como álcool etílico. E aqui você pode observar a equação de fermentação alcoólica. Existem outras fermentações, mas essa é a fermentação alcoólica produtora de álcool etílico, produtora de etanol. Olhando para as características desta molécula, observamos que essa parte cheia de carbonos e hidrogênios, selecionado por essa chave alaranjada, é uma porção diferente dessa porção que está numa chave roxa aqui. Nós dizemos que essa parte alaranjada é uma porção apolar, enquanto a parte roxa é uma porção polar. Ser apolar significa que pode ser lipossolúvel, quer dizer, capaz de dissolver em lipídios ou em moléculas apolares. Já a porção polar do etanol é hidrossolúvel, quer dizer, é capaz de dissolver em moléculas polares. Quando a gente fala das porções lipossolúveis, a gente pensa em lipídio ou até mesmo em qualquer hidrocarboneto, como eu vou indicar agora para vocês. O etanol pode dissolver no alcano, no isooctano C8H18, porque juntos formam uma mistura homogênea. Porque o C8H18, que é um hidrocarboneto, também é apolar. A porção apolar do etanol solubiliza nos hidrocarbonetos. Por outro lado, a água também é uma molécula capaz de dissolver o etanol. O etanol, então, dissolve tanto no C8H18 como na água, porque a água e etanol também formam uma mistura homogênea. Inclusive, água e etanol formam misturas homogêneas em qualquer proporção. O etanol é uma molécula, então, que apresenta uma porção apolar e uma porção polar. O fato de ter essas 2 solubilidades possíveis torna o etanol uma molécula anfipática. A gente vai dizer que anfipática é uma molécula que tem uma porção lipossolúvel e uma porção hidrossolúvel. Quando a água e o etanol estão dissolvidos um no outro, formando uma mistura homogênea, para separar essa mistura, nós precisamos fazer uma técnica de separação de misturas chamada destilação fracionada. Na destilação fracionada, as substâncias da mistura apresentam temperaturas de ebulição diferentes. E por ser fracionada, ela é diferente, porém não é muito distante. Então, na destilação fracionada, você separa misturas homogêneas cujas ebulições, cujas temperaturas de ebulição são próximas uma da outra. Quando a gente fala de etanol, também é bem interessante você calcular o NOx dos elementos. Mas para a gente calcular o NOx, muitas das vezes a gente olha para a fórmula molecular que eu acabei de apresentar para vocês. Na fórmula molecular assim, simplificada e com todos os átomos reunidos,
A estratégia de cálculo do NOx é que o NOx total dessa molécula é zero. E a estratégia de como calcular o NOx é fazer elemento por elemento, começando por algum de NOx conhecido, como o oxigênio. O oxigênio tem NOx menos 2, e você sobe multiplicando. Menos 2 vezes 1, menos 2 é o NOx do oxigênio. Cada hidrogênio tem NOx mais 1, sobe multiplicando. Mais 1 vezes 6 átomos de hidrogênio, deu NOx total mais 6. Para que de fato seja zero NOx total dessa molécula, quer dizer, o somatório aqui em cima tem que dar zero, aqui o NOx tem que ser menos 4. Por quê? Faz a conta aqui em cima comigo, ó. Menos 4 mais 6 menos 2 dá zero. Como quando você sobe, você multiplica, para descer você divide, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Esse foi o NOx que, utilizando a fórmula molecular, nós descobrimos o NOx do carbono dessa maneira. Mas quando nós montamos a fórmula estrutural, como está aqui no meio da sua tela, para calcular o NOx do carbono, você tem que olhar ao redor do carbono. E você começa assim, o hidrogênio tem NOx mais 1, e você, por ter 3 hidrogênios, então, esse ao redor desse carbono tem o NOx total mais 3. E você olha apenas carbono e outros átomos. Carbono-carbono não tem diferença de eletronegatividade. Por isso, você não vai colocar NOx de um para com o outro. Você vai avaliar ao redor do carbono sem ser a ligação com o carbono. Ao redor desse primeiro carbono, a carga é mais 3, o que força então esse carbono que está aqui ter um NOx menos 3. Então, o primeiro carbono tem o NOx menos 3. Quando vamos analisar o outro carbono, fazemos o mesmo tipo de análise. Mais 1 para cada hidrogênio, e esse hidrogênio também mais 1, e o oxigênio menos 2. Então, o detalhe importante é que essa hidroxila que está aqui, a contribuição de carga dela é menos 2 com mais 1, quer dizer, um total de menos 1. Como essa hidroxila tem uma carga menos 1, com mais 1 desse hidrogênio e mais 1 desse outro hidrogênio, ao redor desse carbono, a carga total, então, é mais 1. O que, então, esse carbono aqui tem que ter carga menos 1. Quando você olha para o NOx individual de cada carbono, um deles é menos 3 e o outro é menos 1, você vê que nenhum dos carbonos tinha o NOx indicado na fórmula molecular. É que para compostos orgânicos, quando você acha a fórmula molecular, você está achando o NOx médio. O médio, NOx médio do carbono é menos 2. Só que individualmente, neste caso, cada carbono tem NOx menos 3, o da esquerda do slide, e menos 1, o da direita do slide. E é olhando para o NOx do carbono que a gente pode estudar a oxidação. Nesse slide, com o objetivo de simplificar o máximo de informação numa única tela, vou falar sobre a oxidação, só contando para vocês quais são os dois tipos de oxidação que uma molécula como essa, que o etanol, pode sofrer. Ele pode passar por uma oxidação parcial e uma oxidação total. Na oxidação parcial, o álcool se transforma em etanal, quer dizer, o etanol vira etanal. Se for uma oxidação total, o etanol dá origem ao ácido etanóico. Sugiro que você faça a montagem da molécula e ache o NOx individual, tal como eu te ensinei agora há pouco nesse vídeo. Então, a molécula de etanol pode passar por oxidação parcial, formando etanol, total, formando ácido acético. E uma outra reação que é importante para retomar aqui é a reação de desidratação, retirada de água. Quando você faz a desidratação de um etanol, se for uma desidratação intramolecular, você forma um eteno, neste caso um alceno. Quando você faz uma desidratação intermolecular, quer dizer, entre duas moléculas, você forma um éter, chamado etoxietano. Nessa tela, você tem um monte de assunto que você passou ao longo do ano para estudar diversos detalhes, diversos conteúdos da química. Aqui eu falei o máximo que deu em um slide sobre a molécula de etanol. Uma molécula que é tão importante para a química, que é tão importante para a economia do nosso país, seja na produção de combustível, seja na produção de bebidas. Se você tem interesse em pegar esse mapa mental, eu vou deixar um link aqui embaixo. Vou aproveitar esse vídeo e desejar uma ótima prova de Enem de 2024 para vocês. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.